Ei mundo! Meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Gente, o caso que eu vou contar hoje é um caso que aconteceu recentemente. Foi em novembro de 2022, agora, né? Então, assim, eu quero deixar claro que todas as informações foram buscadas com muitos detalhes, em fontes extremamente confiáveis. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição. Mas antes de começar o caso de hoje, gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, porque contribui muito para o canal. Se possível, também se inscreva para impulsionar e o YouTube entregar esse vídeo para o máximo de pessoas possível e todo mundo ficar conhecendo esse caso que foi tão bizarro. A prisão de um estudante de graduação no assassinato de 4 estudantes da Universidade de Idaho aliviou os temores, mas levantou uma nova questão preocupante. Qual foi o motivo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! A história de hoje se passou em Moscow, uma cidade universitária do estado de Idaho, com uma população de mais ou menos 25 mil habitantes. O número é o 1122 da King Road. É uma casa, gente, de 3 andares e tem 2 quartos em cada andar. Então, confirmou-se que moravam na casa 5 pessoas, 5 amigas, né? Todas elas estudavam na Universidade de Idaho. Na madrugada do dia 12 para o dia 13 de novembro, aconteceu a morte brutal de 4 estudantes universitários. São eles: Kylie Gonçalves, de 21 anos, Madison Moggin, de 21 anos, Zana Kernodle, de 20 anos, e o namorado dela, Ethan Chapin, de 20 anos. Gente, nesse dia, nessa madrugada, eles saíram para se divertir. Eles estavam felizes, era um sábado, eles resolveram sair para se divertir e tal. A Kaylee e a Mary, que são best friends, elas resolveram ir para o bar, um bar, né, no centro da cidade, que chama Corner Club. Já a Zena e o Iran, que é o namorado dela, eles resolveram ir para uma festa no campus da universidade, numa casa que chama Sigma Chi. Eu acredito que seja uma fraternidade, algum tipo de fraternidade, né? Aqui nos Estados Unidos tem muito disso. Então, eles foram se divertir, né? Beber, zoar com os amigos. Coisas normais, né, gente? Adolescente, uma pessoa de 20, 21 anos de idade. Então, segundo o relatório da polícia, as duas chegaram no Corner Club, né, esse bar no centro da cidade, por volta de 10, 11 da noite. Mas elas foram vistas pela câmera de vigilância de um food truck que chama Group Truck. Foram vistas pela essa câmera de vigilância mais ou menos 1h40 da manhã. Depois elas pegaram. Lembrando, gente, assim, eu sei que já foi muito falado, eu quero só dar uma reforçada aqui. Enquanto elas estavam, né, pegando comida nesse food truck, elas conversaram com algumas pessoas, interagiram ali, parece que tinha um cara observando elas ou seguindo elas, mas eu não vou nem entrar tão a fundo disso, porque isso foi descartado também depois pela polícia, esse cara não tem nada a ver. Mas enfim, sabe-se que elas pegaram um aplicativo, né, um carro particular para ir para casa, e elas voltaram para casa e chegaram em casa por volta de 1h56 da manhã. E o casal, gente, né, a Zena e o Ira, acredita-se que eles voltaram para essa mesma casa a 1h45 da manhã. No início, eles achavam até que o Ira morava na casa, que ele era o morador da casa. Mas não, gente, ele era o namorado da Zena e estavam dormindo juntos, né, normal. Porém, o que aconteceu? A Zena, ela pediu uma comida por aplicativo. E ela abriu a porta para receber essa comida, que foi entregue pelo DoorDash. DoorDash, gente, é como se fosse um serviço de entrega aqui nos Estados Unidos, que as pessoas, qualquer um pode ser DoorDash, você apenas se cadastra no site e você coloca a sua disposição para entregar a comida, e aí vai um serviço terceirizado dos restaurantes. Então ela recebeu, né, uma comida do DoorDash às 4 horas da manhã. Então eles chegaram em casa às 1h45 da manhã, mas às 4 da manhã, pelo menos a Zena ainda estava acordada. Já as outras duas, né, moradoras também da casa, ditas que elas chegaram em casa por volta da 1 da manhã. Até então, a gente não sabia, mas houve uma movimentação nessa madrugada. Eu vou entrar em detalhes com vocês mais pra frente, né, de como o que estava acontecendo dentro da casa e o que estava acontecendo fora da casa, filmado pelas câmeras de vigilância, né. Então, assim, já estava tudo ali sendo arquitetado, porém as pessoas dentro da casa não tinham, óbvio,
como saber disso. Está lá todo mundo dormindo e tal. Quando as duas sobreviventes, que até então não sabiam que eram as únicas, elas acordaram e elas entenderam que tinha acontecido alguma coisa na casa. Então elas convocaram alguns amigos para ir para casa, né? Porque elas estavam assustadas, elas relataram que parecia que alguém estava inconsciente. Então, às 11h58 da manhã, domingo, dia 13 de novembro, ligaram para a polícia um celular de uma das duas meninas da casa. Ligou para a polícia e, né, falou que tinha uma pessoa que parecia que estava inconsciente na casa. Não vou aqui, gente, ficar citando o nome delas, por quê? Porque elas não participaram disso, elas não têm nada a ver, então a gente não vai ficar expondo uma pessoa à toa, né? Já é um caso muito triste, e colocar mais pessoas sem necessidade. Então, assim, elas infelizmente moravam na casa que aconteceu o crime, graças a Deus saíram vivas, mas não tem nada a ver com o fato. Então, quando a polícia chegou na casa, o que a polícia viu, gente, não foi uma pessoa inconsciente. Foram 4 pessoas assassinadas brutalmente, foi um banho de sangue. Então, assim, tinha sangue escorrendo pela parede. Do segundo andar para o primeiro andar, tinha sangue escorrendo pela parede. Vocês têm ideia, gente, do tanto que tinha muito ódio, entendeu? E aí depois foi descoberto que, né, eles infelizmente faleceram com múltiplas facadas. Não se sabe informar quantas facadas cada um recebeu, mas foram muitas facadas. O que eu achei estranho foi porque na madrugada a Zena recebeu a comida do DoorDash às 4 da manhã. Então significava que ela estava acordada. Depois foi descoberto que ela estava mexendo no TikTok também durante esta madrugada. E aí, o que que acontece? A amiga do quarto, uma das amigas, né, uma das roommates que morava ali, que estava dormindo no primeiro andar, disse ter escutado um choro durante a madrugada. E aí ela abriu a porta, assustada, mas aí ela, né, não fez nada, beleza, voltou a dormir. Depois ela acordou. Foram 3 vezes, gente, que ela abriu a porta do quarto dela para poder ver, né, assim, elas achou que estava acontecendo alguma coisa. É claro que a pessoa fica com medo, porém teve um fato ainda maior, que foi em uma das vezes, na terceira vez que ela abriu a porta, ela viu um homem. Ela disse que era uma figura masculina de mais ou menos 1,80 m, com sobrancelhas espessas, que estava usando uma máscara preta. Ela não conseguia identificar quem era. O pouco que ela viu, ela não reconheceu. Então ela ficou congelada, assim. Ela relata que ela ficou totalmente frozen. E aí a impressão que eu tenho, ela estava só assim com a porta, não foi relatado, né, assim, mas eu acredito que a porta estava apenas entreaberta, e aí quando ela viu, ela ficou tipo congelada assim, segurando a porta, e depois ela fechou, trancou e ficou dentro do quarto. Ao chegarem na casa, os policiais encontraram 2 vítimas no segundo andar e mais 2 no terceiro andar. As autópsias foram realizadas no dia 17 de novembro e foi confirmada a identidade dos 4 estudantes pelo Latah County Coroner. Assim como o ocorrido na 1122 King Road, foi sim um homicídio por esfaqueamento com múltiplos golpes. O legista ainda afirmou que as 4 vítimas provavelmente estavam dormindo, mas que algumas tinham marcas de feridas defensivas e que cada uma foi esfaqueada várias vezes. Não foi encontrado nenhum sinal de agressão sexual. Então, né, gente, os detetives começaram a procurar por todos os vídeos de vigilância, todas as câmeras, né, que filmavam externamente de 3 a 6 da manhã, na madrugada de domingo. Eles queriam saber as informações, eles pediram para as residências, eles solicitaram que as pessoas entregassem voluntariamente para que eles analisassem essas filmagens, né, e ver se não estava acontecendo alguma coisa. Lembrando, gente, que esta casa, a 1122, ela ficava fora do campus, ela não estava dentro do campus da Universidade de Idaho. Foi também levantada a informação de que parece que a Kylie tinha um stalker, né, um perseguidor, mas não descobriu ninguém, não foi confirmada nenhuma pessoa, então isso ficou para lá. A casa também, gente, tinha um cachorro. Acredita-se que esse cachorro estava trancado dentro de um quarto, né, mas que ele latiu muito na hora que tudo aconteceu. Ele não foi afetado, ele não foi agredido em nenhum momento. Após investigações, os detetives descartaram como possíveis suspeitos os 2 colegas de quarto sobreviventes, né, as 2 meninas, o homem que aparece no vídeo da câmera de segurança do Grub Truck, o motorista particular que levou a Kaylee e a Mary para casa na madrugada
de 13 de novembro. O indivíduo no contrato de aluguel que saiu da casa antes do início do ano letivo e não estava lá no momento dos fatos. Agora a gente entra na linha de investigação, na cronologia do tempo, como que aconteceu. O que estava acontecendo, afinal, do lado de fora, da 11h22, quando as meninas estavam dormindo, alguns dormindo, outros comendo e outros mexendo em aplicativos. Isso é muito, muito bizarro, gente. Eu fico assim, às vezes a gente está no conforto da nossa casa, a gente imagina que a gente está super segura, né? Mas aí acontece um incidente desse. Então, analisando essas câmeras de segurança, né, da redondeza ali, eles perceberam que tinha um Hyundai Elantra branco que estava circulando ali, né, a área naquela madrugada. Então, a polícia solicitou que as autoridades procurassem por esse Elantra. Acredita-se que o Elantra branco já tinha sido visto rodando esta casa pelo menos 12 vezes antes, né, do dia do ocorrido. Então, acredita-se que desde agosto até o dia dos fatos, ele já circulava nos arredores pela área ali da casa. Auxiliando nessas buscas, um policial da Washington State University, a Universidade Estadual de Washington, ele estava, né, procurando ali nos carros um modelo conforme a descrição, e ele encontrou um registrado no nome de Bryan Kohberger. E quem é o Bryan Kohberger? Até o que se sabe, ele é um homem de 28 anos, ele formou em psicologia ou psiquiatria, alguma coisa parecida, na Universidade de Washington, e ele estava fazendo doutorado em criminologia. Dia 7 de dezembro, a polícia então anunciou ao público que ela procurava falar com o motorista desse carro, né, do Hyundai Elantra branco. E pediu também que qualquer pessoa que tivesse informação que entrasse, por favor, em contato com as linhas de denúncia. É para você ver como que as coisas são, né, gente? Quando tudo está assim muito interligado. A polícia está lá procurando pela pessoa, né, pelo responsável, pelo Elantra, o motorista. E aí, de repente, a polícia lá do estado de Indiana para o Kohberger e o pai dele, que estavam dirigindo a caminho da Pensilvânia. Segundo o advogado do Kohberger, gente, eles estavam, né, tinha acabado o semestre ali, então eles resolveram fazer uma viagem, pai e filho, juntos, para poder visitar a família na Pensilvânia. Enquanto isso, o carro que eles estavam, né, e quem dirigia era o Kohberger, foi parado pela polícia 2 vezes, não foi apenas uma. Então eles foram parados 2 vezes. A primeira vez foi por excesso de velocidade e a segunda vez foi porque eles estavam muito próximo a um outro carro. Então a polícia, né, as 2 vezes que parou, viu que quem estava dirigindo era o Kohberger, o pai dele estava no carona e, gente, assim, cá pra nós. 15 de dezembro, um mês depois, o cara estava em alta velocidade, o cara estava com um carro que ele usou na noite em que ele cometeu crimes, e o cara ainda me cola no traseiro do outro carro. Não parece ter tomado nenhum cuidado, sabe? Aí é que vem o mais bizarro, né, gente? Mesmo tendo sido parado 2 vezes, o cara me tomou apenas uma notificação verbal. E assim, ficou confuso, porque o segundo policial, ele disse que já tinha visto que ele tinha sido parado antes pela polícia. Porém, como ele viu que foi pelo gabinete do xerife, ele falou, então tá bom, então beleza, tipo, vou te dar só uma advertência. E seguiu o baile, sabe? Tipo, depois foi descoberto que a polícia de Indiana não tinha noção que aquele Elantra estava sendo procurado pela polícia de Idaho. Foi deixada uma faca em uma das camas das vítimas. Acredita-se que da Zena. Então, o que aconteceu? Na bainha dessa faca tinha a impressão digital do suspeito. Então, eles escolheram essa impressão digital que estava no botão da bainha da faca e eles, né, tinham ali um DNA. No dia 27 de dezembro, a polícia foi até a Pensilvânia, na casa do pai do Kohberger. Eles fuçaram o lixo dele, né, e descobriram que tinha DNA do pai da pessoa que tinha cometido o crime lá em Idaho, ou seja, do pai do Bryan. Segundo a linha do tempo dos assassinatos, o que aconteceu nessa madrugada, enquanto até o invasor, o Bryan, chegar na casa das meninas, fazer tudo o que ele fez,
Então, eu vou contar para vocês assim como que foi o passo a passo que foi descoberto pela polícia e, né, que ajudou também a chegar até ele. Foi descoberto que às 2h47 da manhã daquela madrugada do dia 12 para o dia 13 de novembro, o telefone pertencente a Brian para de se conectar à rede em Pullman, Washington, que é aonde ele morava, né, gente? Lembrando que Pullman é em outro estado, mas fica apenas 17 minutos, né, de Moscow, a cidade universitária do estado de Idaho, onde aconteceu tudo isso que a gente está falando. Então, o telefone dele desconectou, às 2h53 da manhã, as câmeras de vigilância mostram um Elantra branco viajando em direção à rodovia entre Pullman e Moscow. Quando foi 3h29 da manhã, a câmera de vigilância mostra um Elantra branco, esse mesmo Elantra, no bairro das vítimas. Então, 4 da manhã, a Zena pega a comida do DoorDash. 4h04 da manhã, o vídeo de monitoramento mostra o Elantra branco voltando ao local pela 4ª vez, fazendo uma curva perto da casa. 4h12 da manhã, Zana ainda está acordada mexendo no aplicativo vizinho, segundo os registros telefônicos. 4h20 da manhã, a câmera de segurança registra um Elantra branco saindo em altíssima velocidade daquela região. 4h48, o telefone de Brian se reconecta às redes celular perto de Blaine, Idaho. É uma cidade que fica ao sul de Moscow. 5h30 da manhã, o telefone de Brian é detectado em Pullman, Washington. 9h12 da manhã, o telefone de Kohberger se conecta à rede celular em Moscow, que é, né, perto da cena dos assassinatos. 9h21 da manhã, o telefone de Brian Kohberger se conecta à área de sua casa em Pullman, Washington. E às 11h58 da manhã, uma ligação para o 911 relata uma pessoa inconsciente no local dos assassinatos, provocando então uma resposta da polícia. Brian Kohberger foi preso na madrugada do dia 30 de dezembro de 2022, nas montanhas Pocono, na Pensilvânia. Levaram ele e ele foi preso por 4 acusações de assassinato em 1º grau e roubo. Ele também aceitou ser extraditado para Idaho para poder ser julgado, né? E isso aconteceu na primeira audiência que ele teve no condado de Monroe, na Pensilvânia. Jason Labar, o advogado de Brian, né, disse em um comunicado que seu cliente está ansioso para ser exonerado dessas acusações e espera resolver essas questões o mais rápido possível. No dia 4 de janeiro, Kohberger foi extraditado da Pensilvânia para Idaho. O Tribunal Estadual de Idaho divulgou documentos judiciais no dia 5 de janeiro que revelaram detalhes nunca antes vistos da investigação policial. No dia 5 de janeiro, quando Kohberger fez a primeira aparição dele no tribunal em Moscow, os pais da Cali encararam ele assim, seriamente, enquanto ele entrava no tribunal. E ele estava usando só aquele macacão laranja, sabe? Aquele macacão de presidiário, mas não possuía algemas. A polícia leu para o Brian as acusações, né, que ele estava sofrendo, e o juiz considerou o crime de muita malícia e também premeditado. O juiz perguntou ao Brian se ele queria defender a si mesmo ou se ele queria que o tribunal nomeasse um advogado para ele. Ele respondeu calmamente para o juiz que ele já tinha um advogado nomeado pelo tribunal. O chefe da polícia de Moscow, James Fry, disse em entrevista: "Nenhuma prisão jamais trará de volta esses jovens estudantes. No entanto, acreditamos que a justiça será encontrada por meio do processo criminal." As famílias enlutadas e os colegas de classe dos 4 estudantes, né, que sofreram tudo isso, se reuniram na Universidade de Idaho para uma vigília à luz de velas no dia 30 de novembro. A próxima audiência do Brian, gente, vai ocorrer no dia 12 de janeiro, né? É bem agora. E aí a gente vai ficar sabendo quais são os próximos passos, o que vai ser descoberto, porque até então não se sabe o motivo desse crime, né? Só sabe que foi muito brutal, parece sim que é um crime de ódio, mas a gente não tem certeza de nada, ele ainda será julgado. Então, lembrando que, por mais que tudo indique que foi ele, tem evidência na cena do crime, ele ainda não foi julgado. Gente, antes de terminar esse caso, eu gostaria de deixar uns extras. São palavras de familiares das vítimas que deram entrevistas, que expõem como que eles estão se sentindo agora, muito tristes, muito arrasados, não é para menos, né? Então eu quero deixar aqui algumas palavras deles
que relembrem, né, o tanto que essas pessoas, esses estudantes eram queridos e amados pelas famílias, pelos amigos. Então, foi realmente um crime horrível que aconteceu em Moscou. A família de Kaylee Gonçalves disse à ABC News que não conhecem Kohberger e que está feliz, aliviada e agradecida pela prisão. A mãe de Iran Chepin, Stacy Chepin, chorou ao dizer aos enlutados: "Somos extremamente gratos por termos passado tanto tempo com ele. Essa é a mensagem mais importante que temos para vocês e suas famílias. Tanto tempo quanto possível com essas pessoas, porque o tempo é precioso e é algo que você não pode recuperar." O pai de Madison Morgan, Ben Morgan, disse que a sua única filha era uma trabalhadora esforçada, boa com todos, inteligente, engraçada e bonita. Já o pai da Kylie Gonçalves, Steve Gonçalves, disse na vigília que Kylie e Mary eram melhores amigas inseparáveis desde a 6ª série. Morreram juntas no mesmo quarto, na mesma cama. Bom, gente, é isso. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu pesquisei bastante para trazer esse caso aqui para o canal. Procurei o máximo de informação que eu podia, porque é um caso atual, então tinha atualização, tem atualização todos os dias, né? Se vocês gostaram, por favor, deixa o like para mim. E também se inscrevam no canal, porque é mega importante. Vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais, para quem quiser também me seguir por lá. Lembrando que o meu conteúdo nas outras redes é totalmente diferente aqui do YouTube. Temas como looks, transição, eu gosto de mostrar sobre moda, né, todo esse tipo de coisa. Então, quem gosta desse tipo de conteúdo, me segue por lá também, tem muita coisa legal. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.